Você está assistindo Fatos Surpreendentes. Olhe para cima. Numa noite clara, ela está lá, a Lua. Uma guardiã silenciosa e perolada, pendurada na tapeçaria cósmica. Por milênios, a humanidade a contemplou, nossa vizinha celestial mais próxima. Escrevemos poemas sobre seu brilho etéreo. Cantamos canções para sua majestade silenciosa. Ela guiou marinheiros por oceanos traiçoeiros e inspirou amantes em jardins tranquilos. Ela puxa nossas marés, um abraço gravitacional constante que nos lembra de um poder muito maior que o nosso. Mas por trás dessa face familiar e reconfortante, reside um abismo de perguntas, um universo de segredos que assombram nossa imaginação coletiva desde o alvorecer da consciência. Ela é mais do que apenas uma rocha no espaço. Ela é um espelho, refletindo nossas curiosidades e medos mais profundos. Nós a alcançamos. No século XX, um esforço monumental nascido da rivalidade geopolítica nos impulsionou de nosso berço terrestre. As missões Apollo foram a maior aventura de nossa espécie, um testemunho da engenhosidade humana e um desejo insaciável de tocar os céus. Pensamos que a tínhamos conquistado, que tínhamos desvendado seus segredos, mas apenas arranhamos a superfície. Mas essa é a história completa? Ou é apenas a história que nos contaram? A Lua, nossa companheira silenciosa, pode ter uma voz, afinal. Só não era para a gente ouvir. Há uma parte da Lua que nunca vemos, nem dos nossos quintais, nem dos nossos observatórios mais poderosos. O lado afastado, ou, como é mais sinistramente conhecido, o lado escuro. Devido a um fenômeno chamado travamento de maré, a Lua gira em seu eixo na mesma taxa em que orbita a Terra. Essa dança cósmica significa que um hemisfério está perpetuamente afastado de nós. Por toda a história humana, esta região foi o desconhecido definitivo, uma tela sobre a qual projetamos nossas especulações mais selvagens. Era um lugar de pura conjectura, um símbolo da fronteira final. O que poderia estar se escondendo nesta face oculta? Esta pergunta alimentou inúmeras histórias de ficção científica, teorias da conspiração e debates noturnos. Quando as sondas soviéticas e, mais tarde, americanas finalmente nos deram o primeiro vislumbre deste hemisfério misterioso, as imagens foram fascinantes e inquietantes. O lado afastado é dramaticamente diferente do lado próximo. É acidentado, maltratado e quase inteiramente coberto por crateras. Parece um mundo completamente diferente, mais antigo, mais violento, mais alienígena. Este reino oculto também é um lugar de perfeito silêncio de rádio. Bloqueado por toda a massa da Lua, o lado afastado é protegido da cacofonia de ondas de rádio que emanam da Terra. É o lugar mais silencioso em nosso canto do Sistema Solar. Se houvesse algo a esconder, uma presença a ocultar, que lugar melhor em todo o Sistema Solar se poderia escolher do que o lado silencioso, invisível e escuro da Lua? Imagine isto. Você é um astronauta, mais longe de casa do que qualquer ser humano jamais esteve. Você está orbitando a Lua, abrindo caminho para a histórica alunissagem que se seguirá. Você está no vazio silencioso e desolado do espaço, dentro de uma minúscula cápsula de metal. Abaixo de você, encontra-se o lado oculto da Lua, uma paisagem que nenhum olho humano jamais vira pessoalmente. De repente, através do seu fone de ouvido, um som quebra o silêncio. Um som estranho, de outro mundo. Não é estática, não é um defeito. Parece música. Uma melodia estranha, assobiante e etérea, vinda do vazio do espaço. Isto não é ficção científica. Esta é a experiência desclassificada da tripulação da Apollo 10. Em maio de 1969, apenas 2 meses antes do grande salto de Neil Armstrong, os astronautas Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan estavam em sua missão de ensaio geral. Enquanto seu módulo, Charlie Brown, passava por trás da Lua, cortando todo o contato de rádio com Houston,
eles começaram a ouvir. As transcrições oficiais, mantidas classificadas por décadas, revelam sua confusão e admiração. Você ouve isso? Esse som de assobio? Pergunta um astronauta. Parece, sabe, música tipo espaço sideral, responde outro. Por quase 1 hora, enquanto eles se afastavam na sombra de rádio, esses sons estranhos assombraram sua jornada. Uma sinfonia inexplicável no vazio. Quando o contato com o controle da missão foi restabelecido, os astronautas debateram se deveriam sequer relatar o que tinham ouvido. Eles estavam preocupados que pudessem não ser levados a sério. O incidente foi registrado, mas rapidamente foi enterrado em arquivos classificados, escondido do público por quase 40 anos. Por que o segredo? A explicação oficial da NASA, oferecida décadas depois, foi que os sons eram provavelmente interferência de rádio entre os rádios VHF do módulo de comando e do módulo lunar. Uma solução técnica elegante e simples, mas os próprios astronautas nunca se convenceram totalmente. Eugene Cernan, que mais tarde se tornaria o último homem a pisar na Lua, descreveu-o como música estranha e misteriosa. Foi apenas um problema técnico ou a tripulação da Apollo 10 tropeçou em algo que nunca deveria ter ouvido? Os sussurros de música estranha são apenas o começo. Quanto mais você se aprofunda no enigma lunar, mais perturbadoras as teorias se tornam. Uma das mais persistentes e, honestamente convincentes, é a ideia de que não estamos, e nunca estivemos, sozinhos na Lua. Essa teoria postula que existem estruturas artificiais na superfície lunar, evidências de uma presença não humana oculta do público. Defensores dessa ideia, frequentemente chamados de caçadores de anomalias, passam incontáveis horas examinando fotografias oficiais da NASA, procurando detalhes que simplesmente não se encaixam na narrativa oficial de um mundo morto e vazio. E eles afirmam tê-los encontrado. Eles apontam para fotografias que parecem mostrar formas geométricas, estruturas semelhantes a torres e até objetos que parecem máquinas maciças e abandonadas no pó lunar. Um dos exemplos mais famosos é uma característica apelidada de Ukako, um objeto que parece ser uma torre pontiaguda de rocha ou cristal, projetando uma sombra longa e nítida. Outra é a torre, uma estrutura que parece se elevar quilômetros na fina atmosfera lunar. Os céticos descartam isso como truques de luz e sombra, formações rochosas naturais ou artefatos de imagens digitais de baixa resolução. A teoria vai além, sugerindo que estas não são apenas ruínas antigas, mas bases ativas. Bases que poderiam pertencer a uma civilização extraterrestre, usando a Lua como um posto de observação conveniente para vigiar a humanidade. Ou talvez, em uma reviravolta mais paranoica, sejam bases humanas secretas, construídas por um governo secreto em colaboração com entidades alienígenas, longe do escrutínio público. O lado oculto, perpetuamente escondido da Terra, seria o local perfeito para tal operação clandestina. Um lugar para conduzir experimentos, fazer engenharia reversa de tecnologia e monitorar nosso mundo sem que ninguém jamais soubesse. É um pensamento tentador e, francamente, aterrorizante. Poderia ser essa a verdadeira razão por trás dos sons estranhos, ouvidos pela tripulação da Apollo 10? A verdade, dizem, muitas vezes está escondida à vista de todos, disfarçada como um truque de luz. Considere esta linha do tempo. Em 1969, alcançamos o impossível. Colocamos um homem na Lua. Nos 3 anos seguintes, fizemos isso mais 5 vezes. Provamos que poderíamos fazer. Desenvolvemos a tecnologia, treinamos os astronautas, dominamos a mecânica celestial. O programa Apollo foi um sucesso estrondoso. E então, em dezembro de 1972, Eugene Cernan voltou para seu módulo lunar, deixando as últimas pegadas humanas na Lua. E nós, simplesmente, paramos. Por mais de meio século, nenhum ser humano retornou. Por quê?
Esta é talvez a pergunta mais profunda e perturbadora de todo o mistério lunar. A razão oficial são os cortes orçamentários. A guerra do Vietnã estava em andamento, programas sociais precisavam de financiamento e o interesse público, supostamente, havia diminuído. A corrida espacial foi vencida, e a vontade política para financiar essas missões incrivelmente caras evaporou. É uma explicação lógica e pragmática. Mas parece certo? Parece completa? A humanidade havia dado seu primeiro passo em um mundo maior, tocando outro corpo celeste, e decidimos que era muito caro continuar? É como Colombo, descobrindo o novo mundo, e então todos decidindo que não valia o custo de construir mais navios. Pense no progresso tecnológico que fizemos desde 1972. Nosso poder de computação explodiu exponencialmente. Desenvolvemos novos materiais, robótica avançada e sistemas de propulsão que eram pura ficção científica para os engenheiros da Apollo. Um retorno à Lua hoje deveria ser exponencialmente mais fácil, seguro e barato do que era na década de 60. No entanto, por 5 décadas, permanecemos em órbita baixa da Terra, circulando nosso planeta como uma criança nervosa com medo de sair da varanda. Foi realmente apenas uma questão de dinheiro? Ou encontramos algo lá, algo que nos alertou para ficar longe? Essa grande pausa é a pedra angular de muitas teorias da conspiração. A narrativa sugere que os astronautas da Apollo não foram bem-vindos, que foram observados, seguidos e talvez até receberam um aviso direto: a Lua está ocupada, fique longe. Neste cenário arrepiante, o fim do programa Apollo não foi uma escolha impulsionada pela economia, mas uma ordem emitida por uma inteligência superior. A NASA, e por extensão os governos do mundo, foram forçados a uma quarentena cósmica. Eles não podiam admitir que fomos impedidos de continuar em nosso próprio quintal por uma força desconhecida e potencialmente hostil. Então, eles criaram uma história de capa de orçamentos e prioridades em mudança. NASA. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. O nome em si evoca imagens de heroísmo, descoberta e integridade científica. Eles são os guardiões de nossa jornada para o cosmos, a agência que nos levou à Lua. Confiamos neles. Olhamos para eles em busca de respostas sobre o universo. Mas e se eles também forem guardiões de um tipo diferente? E se a missão deles não for apenas explorar o espaço, mas também controlar a narrativa? Decidir qual informação o público está pronto para lidar e quais verdades devem permanecer classificadas, trancadas em um dossiê ultra-secreto para o bem da segurança nacional, ou talvez da sanidade global. Pense no volume colossal de dados que a NASA coletou. Décadas de imagens de satélite, telemetria de rádio e relatórios classificados de astronautas. Nós, o público, vimos apenas uma fração minúscula e cuidadosamente curada dessas informações. Milhares de fotografias de missões lunares nunca foram divulgadas. Horas de gravações de áudio permanecem classificadas. Por quê? A razão oficial é sempre a mesma: proteger informações técnicas sensíveis ou interesses de segurança nacional. Mas, e se a verdadeira razão for suprimir evidências que abalariam nossa compreensão do universo e de nosso lugar nele? Evidências de estruturas, artefatos, ou até mesmo um encontro direto. O padrão de suposto sigilo se estende além da Lua. Relatos de astronautas em órbita terrestre, de missões de ônibus espacial à Estação Espacial Internacional, estão cheios de avistamentos de objetos não identificados. Estes são frequentemente descartados como detritos espaciais ou cristais de gelo. Mas muitos astronautas descreveram objetos se movendo com controle inteligente, realizando manobras que desafiam nossa física conhecida. Serão todas essas apenas identificações errôneas? Ou nossos astronautas estão rotineiramente testemunhando coisas que não podem ser explicadas, apenas para serem interrogados e juramentados ao silêncio em seu retorno? A possibilidade é assustadora. A NASA pode estar sentada sobre a descoberta mais importante da história da humanidade.
Então, ficamos aqui, olhando para a mesma lua que fascinou nossos ancestrais, mas agora com uma nova camada de suspeita. O silêncio da lua é igualado apenas pelo silêncio das agências que a exploraram. O fascínio foi tingido de dúvida, a maravilha com uma sensação de traição. Eles estão nos protegendo de uma verdade que não podemos lidar? Ou estão protegendo um segredo que lhes daria um poder inimaginável? As perguntas pairam na escuridão, assim como o lado oculto da lua. E então, devo perguntar a você: você realmente acredita que nos contaram a história completa? Será que a NASA esconde segredos sobre a lua? Se você quer explorar mais mistérios como este e nos ajudar a desvendar a verdade, inscreva-se em nosso canal Fatos Surpreendentes.